Olá a todos que assistem o canal, estamos aqui para mais uma palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos dê ouvido para ouvir a voz dele. Porque uma vez a gente ouvindo, a gente toma uma direção. Somos guiados pelos nossos pensamentos. É o pensamento que nos leva a algum lugar. Quando os pensamentos são do mundo, certamente nós nos afastamos de Deus. Quando os pensamentos são de Deus, como ovelha, o pastor nos dirige até Ele, nos livrando do mundo. Aí as pessoas às vezes perguntam, poxa, eu não faço maldade, eu sou uma pessoa boa. Como assim me livrando do mundo? Esse mundo que vivemos, pessoal, foi criado por Deus? Sim, foi criado por Deus. Tudo que há nele foi criado pelas mãos do Senhor. Mas uma vez que o ser humano obedeceu à voz do diabo, que é o inimigo de Deus e é contrário e é contra tudo aquilo que é de Deus, a vida aqui na terra ficou controlada por ele, pelo diabo. E Deus deu o evangelho dele, a palavra dele, para nós ouvirmos ele, o evangelho, e seguirmos na direção do evangelho, que vai nos dar até o Senhor Deus. Vocês lembram dos 3 reis sábios do Novo Testamento? Havia uma estrela que guiava eles. E o destino final daquela estrela foi eles terem um encontro com o Senhor Jesus. E ali eles deixarem suas ofertas. Essa estrela, pessoal, representa a palavra de Deus. Quando nós seguimos essa estrela, nós vamos no caminho dela, num determinado momento, alcançar o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, no livro, no Novo Testamento, quando ele escreve para os Efésios, ele dá aqui um comportamento, uma distinção entre a luz e as trevas. E você vai ver nessas palavras, a Bíblia vai falar conosco e você vai ver, você vai entender que há comportamentos, há decisões, há formas de se viver que nos tiram das trevas, que agrada a Deus. E existem 2 lados. O lado da paz, que é o lado da luz, que é onde reina o Senhor Jesus, que é o príncipe dessa luz, e o reino das trevas, o outro reino. E nós desejamos com esse vídeo que todos ouçam a palavra e venham para a luz. E você vai entender nessa passagem que nós temos que fazer isso o quanto antes. Deus tem pressa para socorrer você e tirar você do reino das trevas e trazer você para o reino da luz. Ele diz assim, está em Éfeso 5, no versículo 3. Mas a impudicícia. Você sabe o que é impudicícia, Glaucia? Não. Vou botar aqui o que é impudicícia, pessoal, para todo mundo saber o que é impudicícia. Falta de pudor, de moral, imoralidade, indecência. Então aqui o apóstolo Paulo diz assim, que a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós, quanto mais praticar, né? Se nem se nomear, devemos nomear, imagina praticar isso. Então você que pratica esse tipo de coisa, a Bíblia já mostra para você que isso aqui não deve nem ser nomeado no nosso meio. Aí ele diz assim, ó, como convém a santos. Então o que é a palavra santo? É ser anjo, Glaucia? É ser muito religioso? É vestir uma roupa toda branca?
Não, pessoal, isso não é ser santo. Ser santo, pessoal, é ter uma vida separada, consagrada. A palavra santo é separado para Deus. Você que quer viver uma vida com Deus, você que ama Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, você que tem coragem de abrir mão do pecado, isso é ser santo. A palavra santa quer dizer separado. Então, e não é uma pessoa perfeita, né? Ela tem que estar se santificando a cada dia. Isso aí. Então, para você estar separado, você só é separado se você está ali, né, a cada dia se santificando, porque nós somos seres humanos, então a gente tende a errar, a vir essas né, impurezas nos nossos olhos, na nossa mente. Então, o santo não é aquele que não tenha isso, né? Não tenha maus pensamentos. O santo é aquele que se santifica. Quando vêm os pensamentos, ele amarra, né? Quando vem uma atitude que não convém com o que Deus quer dela, né? Uma coisa pura, ela vai ali, pratica o que é certo. Então, ela está santificando a cada dia. Isso aí. Entendeu, pessoal? Isso é ser santo. Aí ele diz assim, ó, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Você sabe o que é chocarrices, Glaucia? Não, vamos para o dicionário. Significado de chocarrice. Google ajuda em tudo. É o gracejo arrogante, presunçoso, zombaria ou desrespeito. Coisas essas inconvenientes antes de... O que Deus quer da gente? Pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, pessoal, quando você pratica essas coisas, ou quando você está no meio de pessoas que praticam essas coisas, a Bíblia diz que você não tem herança no reino de Cristo. Você não vai herdar a salvação. Você não vai herdar o teu espaço, o teu lugar no céu. Às vezes a gente fala, né, sobre isso, as pessoas brincam, né? Ah, você virou crente, você está largando tudo, né? Tá ficando bitolado, né? Você é fanático, você né? É fanático. Não precisa de tanto, não precisa disso tudo. Você tá ficando muito nessa igreja, você está ficando muito bitolado. Não, gente. O que acontece? Essa pessoa está buscando a salvação dela. Você está vendo uma pessoa abandonando essas obras que nós acabamos de ler para herdar, porque ela entendeu essa palavra. Aí diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. É o que eu estou dizendo, né? Às vezes a pessoa engana, né? Não precisa também ser muito assim. Seu engano, está tentando enganar aquela pessoa que está tentando se livrar da ira vindoura, né? Deus entende. Do diabo, Vai fazer isso aí, mas Deus te entende. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Você sabia que existe a ira de Deus, pessoal? Você sabe o que é a ira de Deus? Sabe como é que se manifesta a ira de Deus? Os demônios. Os demônios são a ira de Deus. Deus não pratica ira contra uma pessoa. Porque de uma fonte não pode jorrar, Glaucia, água boa e água ruim, né? Ou a fonte é boa ou a fonte é ruim. Então Deus não tem uma ira que é dele, que ele aplica. Não. A ira do Senhor Deus é o demônio. Os demônios manifestam a ira de Deus porque a ira de Deus está neles. Eles já estão condenados. Então, quando você está praticando toda essa lista de coisas que acabamos de ler, você está sobre a ira de Deus, que são os demônios. Eles vão destruir sua vida. Os demônios serão os responsáveis por acabar com você. É como se Deus, né, estivesse ali com a pessoa enquanto não há ira, e quando tem a ira de Deus, Deus se afasta, e aí o que vem? Vem os demônios para fazer o que
eles sempre desejou fazer com aquela pessoa, né? Acabar com a vida dela, né? Trazer a maldição na vida dela. Então ali a pessoa está vivendo a ira de Deus, mas não porque Deus deseja, porque Deus não tem prazer, né, de cair a ira. E tu vê que a ira de Deus é justamente nos filhos, né? Nos filhos dele. Da desobediência. Né? Então, e você vê em toda a passagem da Bíblia, quando vinha a ira de Deus sobre o povo de Israel, sobre os filhos dele, era porque eles se afastaram de Deus. Então, eles foram entregues nas mãos dos demônios. Né? E eles permitiram que os demônios agissem na vida deles. E aí o demônio agindo, pessoal, ele não tem misericórdia, eles vão destruir mesmo. A ira do Senhor, pessoal, mas e quando as pessoas morrerem, que Deus lançar ela no lago com fogo e com enxofre? Aí ali tem a ira mesmo, porque a misericórdia, aqui enquanto é vida é misericórdia. Se você morrer nessa, obedecendo os demônios, por exemplo, praticando tudo isso aqui, você vai estar no dia do juízo do lado dos demônios. Então você vai receber a mesma condenação que eles. Aí vem a ira de Deus. Mas quando estamos vivos, não é ira, é misericórdia. Então a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Olha a Bíblia dando conselho aí, né? Olha a Bíblia alertando. O conselho que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha o que ele escreve. Então, pessoal, não seja participante com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Então tem que haver uma mudança, né, Glaucio? Não pode ser a mesma vida que era antes de conhecer o Senhor. Você vê que aí no título é o fruto da luz e as obras das trevas. Então tá bem distinto, né? O que é as obras das trevas. Se você tem praticado toda essa lista de coisas, então você está nas trevas. São os frutos daqueles que... as obras daqueles que estão nas trevas. E quem não pratica, ele vai dar os frutos da luz, né? Os frutos de Deus. Aí ele diz aqui, ó. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Sempre perguntando, Senhor, isso é da tua vontade? Isso é servo, né? É para eu fazer isso, Senhor? Davi fazia muito isso, né? Hei de ir contra os filisteus, subirei eu contra os amalequitas, né? Os amonitas, né? Irei eu, não irei, aí voltava, né? Ele estava sempre servindo, né? Querendo agradar a Deus com a vida dele, fazendo o que é agradável ao Senhor, andando na luz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O que é cúmplice? A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, o apóstolo Paulo estava ali sendo cúmplice. Ele não estava apedrejando, mas ele estava ali. Junto daqueles que estavam praticando aquilo. Aquela palavra, né? Quem cala consente. Né? Você não está fazendo nada, mas você está ali, você está consentindo. Não, são eles que estão fazendo. Não, você está ali. Retirai-vos daí, povo meu, para não ser cúmplice nas pragas que vão descer sobre a Babilônia. Tem até essa passagem também, né? Então, pessoal, aí ele diz assim, ó, vamos lá. Eu separei aqui um versículo, porque ele diz assim, ó, antes, porém, reprovai-as. Aí você tem que ser até duro com as pessoas que praticam. Você está reprovando elas, né? Tem muitas pessoas que são tímidas nessa hora, né? Não, vou magoar fulana, né? Vou magoar ciclana. Como é que se reprova uma pessoa? E quando você é de Eu acho que reprovar uma pessoa é você saindo de perto dela, né? E quando você, para aquela pessoa, você é uma pessoa que diz ser de Deus, aquela pessoa, ela está praticando e está te olhando. O que você vai fazer? Se você cala, você está consentindo, ou você ajuda a fazer, então ela já fala assim, pô, essa daí não é, já não tem a diferença, né? E quando você reprova, você mostra, né, o que Deus quer daquela pessoa, não quer aquela prática, ela pode até no momento ficar chateada.
mas depois ela vai ver o que você falou tá certo e vai mostrar a diferença que você serve a Deus e você vai salvar a vida dela, vai salvar a alma dela, né? Porque você reprovando, você tá mostrando, pô, isso aí não tá certo. No primeiro momento, né? Igual e talvez aquele, você até ganhe, talvez você até ganhe ela futuramente, né? Eu repreendo aqueles que eu amo. Então, quando você ama aquela pessoa e você tá vendo que a pessoa não tá praticando coisas boas, você a repreende também. Vamos lá, pessoal. Antes, porém, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. É sempre em oculto, né, que a pessoa trama, né? Quando uma pessoa vai fazer alguma besteira, ela tá sempre... Não vamos fazer aqui, ninguém vai saber, não, no sapatinho entre eu e você aqui e tal, né? Vamos fazer aqui incubado esse negócio aqui, vamos fazer aqui nosso trambique aqui, boca de Sírio. É sempre em oculto. Parece que a pessoa sabe, né? Sabe que tá errando. A pessoa tem consciência do certo e do errado, né? E quando ela faz no oculto é justamente sempre sabendo que o pecado tá é sempre na maloca. Ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Porque o só fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Então o apóstolo Paulo aqui tinha um desejo que tudo tem que aparecer. Está se escondendo aí por quê? Por que você está... Né? Então, quem é da luz, Glaucia, não fica com esse negócio. Quem é da luz não tem medo de falar, não tem medo dos comportamentos dela, não fica se policiando. Porque ela não tem nada errado, como é que fala? A consciência dela está tranquila. Não é assim? Então, quando a consciência de uma pessoa está tranquila, ela não tem medo de nada. Então, por que você está aí todo se escondendo? Lembra quando Adão e Eva, Deus apareceu? O que eles fizeram? Eles se esconderam. A atitude deles ali foi errada. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que tudo que se manifesta é luz. E tem uma hora que o teu pecado vai se manifestar. Não há nada oculto não há nada ser revelado, né? Exatamente. Então, quando é revelado, é manifestado ali a luz. Igual quando alguma coisa está na treva, está no escuro, você não vê. Mas quando você coloca a luz, você enxerga. No quarto escuro, por exemplo, você não vê nada. Não vê nada. Mas se tocar um pouquinho só de luz, você já começa a encontrar vai clareando ali a situação. Então é isso que acontece, né? Quando essas obras são mais e vem a luz do Senhor, fica tudo aparente. Mostra quem realmente a pessoa é. O que a pessoa ela pode esconder para outro há muitos anos vivendo, escondendo a prática do pecado dela. Mas uma hora vai ser revelado. Uma hora vai ser revelado. E graças a Deus, porque aí ela pode... Porque a pessoa, se ela morre, Glaucio, ela morre naquele oculto ali, naquele segredinho dela, né? Naquele negocinho ali dela, se ela morre ali, já era. Então Deus traz a lume, revela, ela tem aquele momento dela de vergonha, mas ali ela confessa, olha, eu errei, e não faz mais. Ela assume o erro. Isso é para a salvação dela. Pelo que diz, olha aqui, Glaucio, o que está escrito? Ó. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, meu amigo, minha amiga. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Olha a vontade de Deus, Glaucio. E Cristo te iluminará. Cristo vai receber essa pessoa, Glaucio. Cristo vai abraçar ela. Cristo vai entender ela. Cristo vai lavar ela, vai limpar aquela pessoa. Mas ela tem que ter uma coragem, né? Ela tem que vir para Cristo. Talvez essa vida que essa pessoa está passando de depressão, de tristeza, de angústia, é porque ela não veio para Cristo. Ela não tomou a decisão dela de vir para Cristo. Ela está morta. Olha a vontade de Deus. Desperta, ó tu que dormes.
Então a pessoa desperta. Pum, ela, caramba, rapaz. Aí a próxima, levanta-te de entre os mortos. Sai desse meio. Porque não adianta ela despertar e ficar ali, Glaucia. Ela vai apagar de novo. Ela está no meio dos mortos. Eu lembro até de uma passagem que Jesus falou assim, ó, deixa os mortos entregarem os próprios mortos, mas tu vem e me segue. Enterrarem. Hã? Enterrarem. Deixa os mortos lá, irmão. Sai desse meio. Essas pessoas que estão rindo aí ao seu redor, felizes, tirando foto para Instagram, né? TikTok, essas coisas, é tudo mentira. Sem mim não tá viva. Você vê que aí tem uns passos, né? Desperta. Você vai despertar. A palavra vai despertar. Ela tá ouvindo agora o celular lá. Você tá ali ela, caramba, dormindo, Deus né? falando com ela. Deus tá falando com ela. Ela já despertou. Ela desperta. Levanta-te. Aí é uma posição dela. Posição dela. Ela tem que levantar. E Cristo te iluminará. Olha aí, vai trazer a luz. Primeiro, levanta-te entre os mortos, sai desse meio e Cristo te iluminará. Pega tuas e ela coisas, vai pra igreja, né? E ela vai se tornar a própria luz, né? Ela e vai ela se tornar vai virar luz. Vai estar iluminada e vai poder iluminar os outros e vai poder, né, trazer, né, despertar aqueles que também estão ali mortos, né, dormindo na fé. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, pessoal. Aí continua assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais. É ela que tem que ver, né? Eu lembro que quando eu me converti, aí eu me converti aqui na catedral, aí eu ia muito também numa igreja lá em São Cristóvão, na São Januário. E na rua São Januário tinha um trailer ali onde parava a rapaziada que eu andava. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma rua antes, dava uma volta maior para chegar em casa. Porque eu estava prudentemente guardando aquilo que Jesus... Eu queria ser iluminado. Então eu dava uma volta maior, mas não passava ali. Porque eu sabia que se eu passasse ali, eles iam me parar, iam me chamar e eu não ia conseguir dizer não, né? Então tem hora que a gente tem que ser medroso mesmo. A gente tem que ser prudente. Tem hora que a gente tem que abrir mão daquela... Não, eu tenho disposição para dizer não. Não tem nada. Então vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Caramba, pessoal, isso é ser sábio, pessoal. Dizer não pro pecado. Tá escrito assim, ó. Ó. Provérbios 8:13. Diz que temer o Senhor, ou então ser sábio, né? É odiar o mal. Não é odiar as pessoas, né? É odiar o diabo. Aí ele diz assim, ó. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Vamos ver aqui a lista, pessoal. A soberba, se achar. A arrogância. O mau caminho. Aqui o mau caminho era onde eu me incluía ali. Ali era o mau caminho. Então eu ia por outro caminho. Isso é sabedoria. E a boca perversa. Isso que eu odeio. Está escrito aqui em Provérbios 8:13. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha isso aqui agora, ó. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, encurtar o tempo, Glaucio. Ganhar tempo. Fazer a coisa logo. Porque Deus tem preocupação enorme com essa pessoa vivendo assim, do jeito que ela está vivendo, distante de Deus. Pessoal, é agora, pessoal. Aproveita esse domingo, toma uma atitude. Vem pro Senhor Jesus, pessoal. Encurta esse tempo. Às vezes a pessoa fala assim, não, quando eu estiver mais velha, quando eu estiver preparado, quando Deus me tocar, eu vou. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, vem logo. A Bíblia diz, encurta o tempo. Porque as pessoas contam muito, Jesus não vai voltar agora. É assim que elas pensam. Mas elas esquecem que elas morrem. Eu casei com a Glaucia, a gente está morando numa casa, a gente já morou em alguns lugares, mas temos 10 anos que a gente está nessa mesma casa.
Ali a gente se achou, né? Porque a gente ficava também pra lá e pra cá. Ali, pessoal, já morreu o vizinho dos fundos. Já morreu a vizinha de cima. Né, Glaucio? Que a gente ficou assim, caramba, já morreu. Quer dizer, a morte passou no vizinho do lado, vizinho de cima. E se chegasse lá na minha casa? Aí as pessoas ficam assim, olha, fulano morreu. Ih, se clama, mas ela acha que não vai acontecer com ela. Então a Bíblia diz, remi o tempo. Pessoal, só se você não quiser mesmo, porque está bem entendido aqui o que Deus quer. Só se você mesmo tiver a fim de dizer não. Porque se você tem uma alma aí dentro, será que essa pessoa está sem alma, Glaucio? Deve ter uma alma ali dentro, né? Se você tem juízo, se você ama a sua família, se você ama a si próprio, você não vai entregar-se, você não vai deixar o diabo te levar. Porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos. É um insensato, né, Glaucio? Lembra daquela palavra que Jesus falou assim, ó, insensato, hoje pedirão tua alma. O que tens preparado? O que tens preparado? Por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho aqui, pessoal, é tudo isso que a gente assiste, essas novelas, esses filmes, essas séries, esses memes. Pessoal, isso aí tem que vigiar muito, porque tu tá assistindo isso daí, tu tá bebendo daquilo ali, pessoal. Prostituição. Hoje é tão fácil você ver isso, né, Glaucio? É comum, né? Você abrir ali sua rede social, abrir um... E vai tá ver lá, meme, entendeu? uma situação. E tá lá, tudo exposto. Então não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui a Bíblia sempre dá, né? Não faz isso, mas faz isso. Não faz aquilo, mas faz isso aqui outro. Tu vê que Deus está sempre querendo mostrar pra gente uma forma de servi-lo, né, Glaucio? E de nós passarmos por essa terra e subir para o céu com a nossa salvação. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, dai graças daqui não é quando tá tudo bem, não. É quando tá tudo estourando pro nosso lado. Isso é dar graça. Eu lembro que quando estavam aquela multidão seguindo Jesus, estava todo mundo já enfraquecido, com fome, seguindo ele. E Jesus fala assim, ó, o que vocês têm aí? Ah, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, pessoal, que significava a miséria, significava a fome, a fraqueza, e dá graça. A Bíblia diz que ele levanta e dá graças. A Bíblia também diz que Abraão, não olhando para o tempo que ele tinha, pelo corpo já amortecido pela idade, dava graças a Deus. Graças a Deus. Quem prometer é fiel e vai cumprir, eu sei que vai. Então, em muitas ocasiões, Paulo e Silas na prisão ali, né? Dava graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, nesses momentos você tem que dar graças a Deus. Poxa, que legal, rapaz, eu tô passando por isso aqui, tá bom demais. Tá doendo, mas tá bom. Tá bom pra caramba isso aqui. Então, em tudo dai graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Humildade, né? Que é o humildade é o Jesus que o Jesus fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu sou humilde, né? Então a humildade é uma coisa que mostra que a pessoa é de Deus. Não a falsa humildade, mas a humildade sincera, né? A humildade sem interesse, é humildade, a pessoa se sujeita.
A arrogância e a prepotência já não vem de Deus, não é uma coisa que Deus aprova. Tá bom, pessoal? Tá aí a palavra de Deus, ela por si só fala, é só ler. Às vezes a pessoa não tem assim uma intimidade com a palavra e precisa de um vídeo como esse para ajudá-la, né? Então tá aí, pessoal, esse vídeo. Comenta aí, deixa seu comentário, escreva aí o que você acha. Teve um comentário anterior que nós respondemos de um senhor que estava chateado porque tinha feito um propósito com Deus e tinha colocado tudo no altar e ele estava com mágoa, né, Glaucio? E a gente respondeu a ele, porque assim, tudo que nós fazemos para o Senhor, pessoal, fica anotado no livro das obras. Então tudo que você está fazendo, não fica preocupado se a resposta não veio no momento, ela virá. Mais cedo ou mais tarde, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Então assim, fica calmo, aguarde. Quando você murmura, você mostra para Deus que você não confia, né? Que você fez aquilo ali e não está confiando. Isso aí, a pessoa tem pressa às vezes, não é do nosso jeito. No nosso tempo, No né? nosso tempo. Então, fica aí o nosso recado, a nossa dica. E é isso aí, até o próximo vídeo então. E aguardo vocês até lá. Até o próximo, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.